essa maturidade que você tem, né, em conduzir as coisas na Câmara, um dos aspectos é que você foi, na sua primeira eleição, o presidente mais jovem na história do Legislativo Municipal, né? Isso é algo que já fica na história da minha vida também, né? E eu tenho muita honra, porque assim, você conhece minha família, a gente não vem de uma família poderosa, uma família rica da cidade de Cascavel. Eu sempre estudei em escolas públicas, fiz o meu primeiro ano na Escola Municipal Hércules Bosquiroli. Embora sempre gostei muito de política, como você disse, fiz os movimentos estudantil, mas jamais imaginei que ocuparia uma função tão importante como ser presidente da Câmara de uma cidade tão importante e tão grande como a cidade de Cascavel. E ainda mais ser o presidente mais jovem da nossa história. E tive a felicidade de me reeleger presidente. Então, eu estou muito feliz com esse momento e também feliz pelo fato de podermos olhar e vermos que estamos deixando um legado na Câmara de Cascavel. Hoje a Câmara, Caio, e eu gosto de dizer isso porque é um patrimônio da cidade de Cascavel, de todos os nossos... Não é dos vereadores, né? São lá os representantes da cidade. Hoje a Câmara de Cascavel é usada como referência, como exemplo para todo o Paraná. Nós fizemos a maior economia da história nesses últimos 4 anos. Foram mais de 9,5 milhões de reais economizados, dinheiro da Câmara que foram devolvidos à Prefeitura. Só para você ter uma ideia da importância disso, no ano passado nós devolvemos 3,7 milhões. Parte desse recurso, o prefeito Paranhos usou 1 milhão de reais para comprar o hospital municipal. 1 milhão de reais ele usou para comprar maquinário. De que forma foi obtida essa economia? Olha, ela é fruto de uma gestão com muita responsabilidade, né? Eu lembro que até nesse programa que eu estive aqui, no seu programa, no começo da minha primeira presidência, eu dizia que o meu compromisso era economizar aquilo que fosse possível economizar, reconhecendo, evidentemente, que a Câmara ela tem que funcionar, então você tem que garantir o bom funcionamento dela, porque ela cumpre um papel importante para a cidade de Cascavel, mas assim, tolerância zero para o desperdício, uma gestão eficiente, moderna. Logo que nós assumimos, o Brasil começava essa crise terrível, né? 2014, 2015. Política, econômica, ética, moral, né? Nós determinamos um corte de 25% dos cargos em comissões. Eu tirei um assessor de cada vereador. Determinei um corte linear de 30% nos gastos de papel, combustível, água, telefone. Despesas gerais. Tudo isso e muita responsabilidade nos possibilitou fazer essa economia de mais de 9,5 milhões de reais nesses últimos 3 anos, a maior economia da história. E também nos possibilitou ter as nossas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, os 3 anos da nossa presidência, sem nenhuma ressalva, sem nenhuma vírgula de ressalva. Só para a gente ter a compreensão do que isso significa, menos de 5% das entidades do Paraná tiveram essa possibilidade de ter as suas contas aprovadas sem nenhuma ressalva. Nós conseguimos os 3 anos da nossa administração. Então, esse é o legado que a gente deixa. Hoje a Câmara de Cascavel é muito diferente. Inclusive com pareceres favoráveis do Ministério Público também, exatamente, né? aprovado 100%. Ministério Público de Contas, né? Exatamente. A Câmara que nós deixamos hoje, que nós vamos deixar para o presidente Alessio, para a nova mesa diretora, é muito diferente da Câmara que nós encontramos lá em janeiro de 2013. O portal da Câmara, Caio, hoje ele é usado nos cursos do Tribunal de Contas, ele é usado como referência. Portal da Câmara de Cascavel? Porque hoje o cidadão que está nos ouvindo nesse momento, se ele quiser lá entrar, saber quanto que o vereador dele gastou com telefone, com papel, quanto que gastou nas viagens, por que viajou, quais foram os resultados obtidos na viagem, está tudo a um passe de um clique. Quer dizer, tem um relatório detalhado completo, sobre toda essa movimentação. O nome de cada assessor. Antigamente, é importante que a gente diga, a gente nem sabia quem trabalhava na Câmara. Sim. Hoje não. Hoje era uma caixa preta, literalmente. Hoje você tem a relação de todos os servidores, aonde trabalha, qual que é a carga horária, né? Antes de nós assumirmos a Câmara, nós lemos que tínhamos aqueles escândalos de funcionário fantasmas, né? Sim. Hoje nós temos ponto biométrico. O funcionário da Câmara, ele bate o ponto biométrico na entrada e na saída. E se não bater, é descontado o salário. Então são medidas que, num contexto geral, eles acabam obtendo esse resultado, que é fazer a maior economia da história, ter as contas aprovadas sem nenhuma ressalva. Então, por isso que eu estou muito feliz com a administração que nós conseguimos implantar na Câmara, primando principalmente pela transparência, porque a Câmara não é minha, não é do Gugu, não é dos vereadores, né? É do povo de Cascavel que paga o custo de toda a nossa Câmara de Vereadores. Então, hoje, com muita alegria, eu posso afirmar para os cascavelenses que a Câmara de Cascavel, no quesito administrativo, ela é sim um exemplo para o Paraná e para o Brasil de que é possível fazer administração pública, é possível fazer gestão pública com responsabilidade e com eficiência. Você está iniciando
como já falamos antes, uma nova caminhada. Você confirma, portanto, que é candidato a deputado estadual nas próximas eleições? Confirmo, Caio. Evidentemente que uma candidatura a deputado, ela não pode ser vontade pessoal, né? Dentro de uma conjuntura de apoios, né? Um apoio importante como o do prefeito Paranhos, que nos convocou para essa missão, ele que era deputado estadual e hoje é o nosso prefeito e tem feito um trabalho fantástico. Agora, você e o Paranhos caminhavam não eram, digamos assim, opositores radicais um do outro, mas vocês eram adversários na política, né? Estavam em caminhos opostos e você construiu essa aliança. Olha, o que acontece? No dia 2 de janeiro do ano passado, o prefeito Paranhos me chamou por uma conversa e pediu a minha ajuda. Falou, olha, Gugu, eu tenho muito sonho por essa cidade, quero fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil e eu preciso da sua ajuda. Primeiro dia de gestão dele. Isso, no primeiro dia de gestão. Então foi natural essa relação de parceria, a Câmara de Cascavel foi muito parceira, de fato, do prefeito Paranhos nesses 2 anos e vejo que essa somatória de forças tem sido muito positiva para a cidade de Cascavel. Então, de maneira muito natural, a gente acabou tendo essa parceria política e o próprio prefeito Paranhos sem dúvida nenhuma, junto com o nosso deputado Jacobo, que é o nosso líder maior do Partido da República do Paraná, são os 2 maiores incentivadores dessa nossa caminhada. E estamos muito animados. Eu entendo que na vida da gente, nós devemos cumprir etapas, né? Eu já fui vereador de Cascavel, fui presidente da Câmara, 2 vezes presidente da Câmara, como você disse, e me sinto de fato preparado para poder usar o nosso instrumento como um deputado estadual em benefício da nossa região. Eu sou, como já disse, alguém com muita esperança. Eu vejo que nós vivemos num cantinho privilegiado do planeta Terra, que é essa região oeste, essa região maravilhosa, Caio, e que tem um papel estratégico não só para o Brasil, mas para o mundo. Esses dias eu estava vendo uma reportagem da ONU, ela estabelece que há necessidade de se aumentar em 60% a produção agrícola até o ano de 2050 para combater a fome mundial. E desse aumento, desses 60%, ela espera que 40% venha do nosso Brasil. E boa parte desse aumento no Brasil vem da região oeste. Então nós vivemos, de fato, num cantinho privilegiado do planeta Terra. Temos a obrigação de transformar... Uma vocação, né, para o desenvolvimento, com a responsabilidade de alimentar o mundo, né? Temos a obrigação de transformar essa região numa região modelo para todo o mundo, né? Se eleito, quais serão os focos principais da sua atuação? Você já tem isso definido? Onde você... Porque, evidentemente, genericamente, os candidatos falam de todos os assuntos. Agora, você provavelmente deve já ter... colocado ou definido alguns eixos centrais dessa sua atividade possível parlamentar que você vier a desempenhar, caso, evidentemente, seja vitorioso. Olha, Caio, até pela decorrência natural do nosso mandato de vereador, eu dediquei o meu mandato de vereador muito na causa da saúde pública. Né? Você presidiu... Fui presidir a CPI da Saúde, né? Montamos a CPI do CISOP, né? Fizemos um raio-x... Que é o consórcio intermunicipal, né? Fizemos um raio-x da saúde pública de Cascavel. Lembro que na época causou um espanto para as pessoas quando nós trouxemos e denunciamos que havia um aumento de 150% de mortes nas nossas UPAs. Naquele momento haviam 40 mil pessoas esperando uma consulta com um especialista na fila de espera. 8 mil pessoas esperando uma cirurgia só na cidade de Cascavel. Então, é evidente que ainda há muito a se fazer pela saúde. Diagnósticos na saúde feito pelos governantes e políticos, nós temos bastante. Mas a saúde, vamos admitir, continua sendo um desafio enorme, né, para os governantes, né? E é por isso que essa luta tem que ser contínua, Caio, porque esses números que você levantou, houve uma melhora significativa disso? Sem dúvida. Hoje o nosso quadro já é diferente do que era há 4 anos atrás, mas ainda há muito a se fazer. E muito disso depende de atuação política. Eu vou aqui relembrar vocês, até porque isso foi um fato que teve uma repercussão estadual. Tempos atrás, no mês de abril desse ano, nós chegamos ao cúmulo de faltar maca nas nossas UPAs em Cascavel. Sim. Por quê? Porque os leitos hospitalares completamente tomados, né? E não havia nem mais maca para colocar as pessoas nas UPAs. Quando soube dessa informação, fui para a tribuna da Câmara, fiz um desabafo público e convoquei uma reunião para o dia seguinte com todos os envolvidos, Secretaria de Saúde, 10ª Regional, Ministério Público, os donos dos hospitais particulares. E houve essa reunião, pela primeira vez na história, conseguimos colocar numa mesa todos os gestores de saúde pública de Cascavel. Houve um resultado concreto? Houve. Conseguimos imediatamente, nos dias seguintes, abrir
30 leitos na ala G2 do Hospital Universitário que estavam fechados e que hoje já estão disponibilizados e atendendo a população. Então, houve um avanço, houve uma melhora. Resolveu o nosso problema? Evidentemente que não resolveu, como você muito bem disse, a questão da saúde pública é um problema muito sério que não vai ser resolvido da noite para o dia. Mas essa luta ela tem que ser contínua. E eu vejo que falta em Cascavel, na região oeste do Paraná, um deputado que é o nosso representante, aquele que tem condição de cobrar do governador, de dialogar com o governador, de às vezes bater na mesa do governador, do secretário de saúde. Falta alguém com esse perfil de alguém que conheça de fato a saúde pública de Cascavel e da região oeste do Paraná, como a gente conhece graças a essas duas CPIs, e que possa, sim, ser um parceiro, que possa ser a voz dos nossos prefeitos. Porque o município de Cascavel, por exemplo, Caio, já tem investido quase o dobro do que a Constituição estabelece em saúde pública. E não vai resolver, enquanto nós não aumentarmos, por exemplo, o número de leito hospitalar para atender a demanda da nossa população. Fica represado, né? Não adianta você ter o atendimento. UPA, Caio, a UPA, para começar, não foi feito para ninguém ficar internado. Claro, no máximo, atendimento de emergência. era a pessoa ficar 48 horas na UPA. Sim. Infelizmente, hoje tem casos de pessoas que ficam 10, 15, 20 dias nas UPA. Mas por quê? Porque falta a porta de saída. E eu sempre digo assim, nós, homens públicos, nós temos que ter a capacidade de se indignar. Nós não podemos achar normal que uma pessoa em plena capital do oeste do Paraná, cidade de Cascavel, morra nas UPAs sem ter a chance... Uma cidade que se vangloria do seu desenvolvimento econômico, social. Uma pessoa morra numa UPA sem ter a chance de entrar pela porta da frente de um hospital. Isso tem que nos manter indignados. Eu, de fato, eu estou muito preocupado com esse pré-debate, em especial no Brasil. No Paraná, eu vejo que nós temos bons candidatos, pessoas realmente preparadas, em especial, logicamente, puxando a sardinha para o nosso lado aqui, do nosso Ratinho Júnior. Mas eu vejo um debate de alto nível no Paraná. No Brasil, eu estou um tanto quanto preocupado, Caio. Sabe por quê? Porque eu vejo que o debate está muito empobrecido. Eu não vejo ninguém falando, por exemplo, do problema que eu vejo que é um absurdo no Brasil, que é a questão do quanto a nossa sociedade hoje está refém das grandes instituições financeiras. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, eu quero aproveitar teu espaço e compartilhar isso com as pessoas. Nós pagamos literalmente o juro mais caro, não do mundo, mas do universo, Caio. O juro do cartão de crédito no Brasil nesse último ano deu 364%. A Argentina, nossos irmãos, ficaram em segundo lugar, com 44% o que você quer de dizer juro. Que os candidatos... Nos Estados Unidos, o berço do capitalismo, 24% de juros no cartão de crédito. E os portugueses, que a gente tira tanto sarro dos nossos irmãos portugueses, 19%. Agora, o Brasil paga 360%. O que você quer dizer é que o debate, na verdade, não está focando os problemas do país. Está focando... Né? Ó, é um debate os bancos no Brasil... político, eles de ódio até, de ódio, inclusive, até. O debate é assim, vou armar todo mundo. O outro debate, esses dias vi um candidato falando que a principal ação, a primeira ação dele, que ele vai tirar o chefe de cozinha do Palácio do Alvorada. E ninguém disse que, por exemplo, no Brasil, os bancos têm uma rentabilidade do dobro dos Estados Unidos. Só no último ano, no momento de crise, tem um setor que aumentou em 16% o lucro no ano passado. O setor do banco. Aí você sai um pouco dessa questão dos bancos e vamos discutir a dívida pública. O orçamento de 2016 do Brasil, Caio, para as pessoas também terem esse conhecimento, ficou em 3,56 trilhões de reais. Foram destinados por parte do governo federal 1,13 trilhão para pagar os juros da dívida pública. Os juros da dívida pública. Só que o Brasil, como não consegue fazer superávit primário, não consegue pagar a dívida. Ou seja, no final do ano ele tem que fazer um novo empréstimo, ele faz um arrolamento da dívida. Nas últimas reuniões do Congresso Nacional agora, votaram várias emendas e projetos que vão aumentar a dívida pública numa total irresponsabilidade fiscal. Gugu, estamos chegando, infelizmente, no final do programa. Desculpa, acabei de... Não, imagina. Mas eu acho que conseguimos abordar aqui todas as Mas isso eu só queria dizer assim, esses são os temas importantes e centrais que estão passando ao largo do debate. Nós deveríamos debater a nível nacional. É verdade. Sucesso na sua caminhada, parabéns pela gestão na Câmara e uma boa sorte. Entrevistei o presidente da Câmara Municipal de Cascavel, o vereador Gugu Bueno.